Vou falar de um assunto polêmico, porém é muito importante para nós entendermos o que a Bíblia realmente tem a dizer sobre o assunto. O tema de hoje é: a Bíblia considera a carne de pato uma carne imunda? Esse assunto vai dar o que falar, mas é assim mesmo. É importante nós estimularmos a boa discussão para que juntos possamos apresentar dados que possam contribuir para a formação do nosso conhecimento. E qualquer pessoa que discordar da opinião que eu apresentar aqui, com educação e respeito, poderá apresentar o seu comentário, eu vou considerar. E com certeza, se eu perceber que há mais embasamento neste comentário, nesta opinião do que na minha, eu mudo de opinião na hora. Eu não tenho dificuldades quanto a isso, graças a Deus. Então, eu vou apresentar para você algumas informações com o propósito de entrarmos num bom debate. E digo bom debate é aquele em que a troca de ideias respeitosa, né? Aquele indivíduo que escreve, como alguns aqui, brigando, xingando, esses eu vou desconsiderar porque eu não vou perder meu tempo com pessoas mal educadas, né? Então, para início de conversa, antes de falarmos sobre a carne de pato, judeus e também nós adventistas do sétimo dia, nós cremos que até hoje é necessário que o ser humano siga as leis dietéticas de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Por quê? Você que é um irmão evangélico, um irmão católico, espírita, pode estar se perguntando por quê? Pelo seguinte: mesmo que nós estejamos num outro momento da história, mesmo que estejamos no período da nova aliança, ou seja, o plano de salvação que agora foi inaugurado com o sangue de Cristo, as leis dietéticas continuam valendo. Por quê? Porque o nosso corpo, assim como o corpo dos israelitas do passado, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, o corpo humano é considerado sagrado por Deus. E se o corpo é considerado sagrado e a morada do Espírito Santo, não é correto colocarmos lixo para dentro deste corpo. E quando lemos Levítico 11 e Deuteronômio 14, percebemos que Deus considera um grupo de carnes como sendo carnes imundas, ou lixos, ou impróprias para alimentação. Então nós cremos que estes princípios dietéticos do Antigo Testamento são importantes até os nossos dias. Né? E nós percebemos, quando analisamos certos textos bíblicos, que em nenhum momento Jesus e nem o apóstolo Paulo aboliu o que estava em Levítico 11. Você pode fazer uma breve análise desses textos num artigo que eu escrevi sobre esse assunto, né, num artigo em que eu escrevi sobre o comer ou não carne de pato, e o link para este artigo se encontra aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes de continuar, eu quero lembrar a você de uma coisa. Eu estou preparando um seminário sobre adolescência e seria muito importante que você se inscrevesse. Se você é adolescente, se você é pai ou mãe ou avô ou tio de algum adolescente, você deveria também se inscrever. Para se inscrever, vá também à descrição deste vídeo, clique no link e você vai ser direcionado para um grupo no Telegram. Ao você se inscrever, ative as notificações no Telegram, não desative, porque senão você vai perder muitas informações importantes, como por exemplo o início do seminário, tá bom? Então acesse, vai ser um prazer para mim compartilhar com você este seminário e outros assuntos sobre os quais nós vamos tratar ali, tá bom? Especialmente esse seminário será importante a sua participação. Continuando aqui, nós cremos então que os princípios dietéticos são válidos para todas as épocas. Uma outra observação que eu devo fazer antes de falar da carne de pato propriamente dita: o ideal de Deus é que, com o passar do tempo, você e eu adotemos uma dieta cada vez mais saudável. Se você ler Gênesis 1, 29, nós vamos perceber ali que o regime original dado por Deus
foi o regime vegetariano. Então, o vegetarianismo sempre será a melhor opção para um filho de Deus. Não que o vegetarianismo é meio de salvação, não é isso. Ninguém é salvo por ser vegetariano ou por deixar de ser. Como diz Romanos 14,17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o poder do Espírito Santo. Agora, o vegetarianismo é importante porque quanto mais o seu organismo está saudável, quanto menos o seu intestino dedica tempo no processo digestivo da carne, mais a sua mente está lúcida para entender a vontade de Deus. Então, eu vou lhe apresentar a resposta sobre a carne de pato, mas eu quero lhe deixar antes a mensagem de que se um dia você se tornar vegetariano ou ovo-lacto vegetariano ou vegano, óbvio, vai ser a melhor decisão, tá bom? Então eu estou falando aqui especialmente agora para quem come carne, e quem come carne quer saber se a carne de pato é imunda ou não. Primeiramente, à luz da Bíblia, nós percebemos que a carne de pato não parece e não é imunda. Por que muitos irmãos ao longo do tempo pensaram que o pato seria um animal imundo ou impróprio para alimentação? Por causa de Levítico 11, verso 3, por exemplo. Vou ler a partir do verso 1. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dentre todos os animais terrestres, estes são os que podereis comer, os que têm o casco fendido e ruminam, esses podereis comê-lo. Então muitas pessoas relacionaram indevidamente, o pezinho, diríamos assim, do pato, com o casco não fendido e não dividido de animais quadrúpedes. Só que o pato não está nessa característica. Quando você segue lendo a descrição do texto, você percebe que aqui se fala de camelo, que rumina, mas não tem o casco dividido, é impuro. Fala também aqui da lebre, fala do porco, ou seja, aqui se refere a quadrúpedes. O capítulo 11 de Levítico vai falar sobre aves depois, ok? Então você não pode imaginar, o pezinho, diríamos assim, do pato como não sendo dividido em dois e aplicar essa característica a ele, essa característica de Levítico 11:3 a ele, porque ele não é um quadrúpede, ok? É uma ave, então você não pode aplicar isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que devemos considerar, as aves que são proibidas aqui para a alimentação e que encontramos aqui a partir do versículo 13, elas têm características incomuns. Você vê aqui falando da águia, do urubu, águia marinha, abutres, avestruz, coruja, cegonha, garça. Esses animais são aves de rapina ou de costumes noturnos. Aves de rapina ou de costumes noturnos são aves que se alimentam de qualquer coisa, inclusive carniça. E estas aves não têm um sistema digestivo capaz de eliminar as toxinas desse tipo de alimento sujo. Já o pato, assim como a galinha, tem um sistema digestivo capaz de eliminar toxinas e por isso ele não se enquadra na característica de uma ave de rapina ou de hábitos noturnos. Eu queria dar aqui para você mais algumas informações muito importantes que eu creio que vão lhe ajudar, especialmente você que é um adventista do sétimo dia e que obviamente é quem mais tem dúvidas em relação a esse assunto. Roger Kuhn, um autor que escreveu bastante acerca do adventismo e de Ellen White, num artigo que ele escreveu sobre Ellen White e o vegetarianismo, citando os manuscritos 11 e 12 de Ellen White, manuscritos que foram escritos em 1873, essa data é importante por quê? Porque a mensagem de saúde, a mensagem da reforma de saúde foi dada em 1863, então isso aqui ocorreu 10 anos depois, ok?
E aqui, citando esse manuscrito, por exemplo, o manuscrito de número 12, de 1873, Roger Kuhn demonstra que esporadicamente era comum os pioneiros adventistas comerem carne de pato. E eu vou ler aqui para você agora o que Ellen White escreveu. Eles estavam num acampamento missionário, ficando aquém das disposições. Um jovem havia vindo da caça e havia trazido um quarto de um animal de caça e tinha viajado 20 milhas com este servo em sua volta. Deu-nos um pequeno pedaço de carne, do qual fizemos um caldo. Willie, um dos filhos de Ellen White, atirou num pato que veio em um momento de necessidade. Se fosse um animal considerado imundo, é óbvio que Ellen White não faria uso dessa carne. E em 5 de outubro do mesmo ano, ela relatou o seguinte, o sol brilha tão agradavelmente, mas nenhum alívio vem a nós. Nossas provisões têm sido muito baixas por alguns dias. Muitos de nossos suprimentos têm sido sem manteiga, molho de qualquer espécie, sem farinha de milho. Nós temos um pouco de farinha e isso é tudo. Esperávamos suprimentos há 3 dias, certamente, mas nenhum chegou. Willie foi para o lago. Ouvimos a arma dele e descobri que ele tinha atirado em 2 patos. Esta é realmente uma bênção, pois precisamos de algo para viver. Então você percebe? Ellen White, numa situação emergencial, considerou uma bênção aqueles 2 patos caçados por seu filho Willie, porque eles não tinham outro alimento para comer. E se fosse um animal imundo, certamente Ellen White não comeria. Agora eu quero repartir com você uma resposta da Revista Adventista de agosto de 1955. Mais recentemente eu li uma resposta na Revista Adventista indo contra o consumo da carne de pato. Mas eu preferi esta resposta do ano de 55 porque ela foi mais embasada, diríamos assim. Tá bom? Mas respeito quem pensa diferente. Mas antes, deixa eu lembrar você de que você precisa fazer parte do seminário para adolescentes. Se você é adolescente, pai, mãe, tio, avô de adolescentes, você tem que assistir esse seminário que eu estou preparando. Vai lhe ajudar a evitar muitos problemas em sua vida familiar. Então, acesse o link aqui na descrição do vídeo, clique, você vai ser direcionado para um grupo no Telegram e ative as notificações. Não desative as notificações, porque se você desativar, quando eu mandar respostas, materiais, informações importantes, você vai perder, ok? Então, faça parte do nosso grupo. O grupo está fechando, está se encerrando. Eu gostaria de ter a sua participação neste seminário, tá ok? Vamos então para a resposta da Revista Adventista de agosto de 1955. Na seção intitulada Caixa de Perguntas, a Revista Adventista respondeu a seguinte dúvida: é o pato imundo ou limpo? E como que a revista do ano de 1955 respondeu? Olha aqui. Não nos parece que a passagem em questão, Levítico 11, 18, não é? E 19, não nos parece que a passagem em questão inclua o pato entre os animais imundos. É interessante que ao mencionar o cisne, não diz a passagem segundo a sua espécie, como se lê em muitos outros lugares. Depreendemos daí não estar o pato classificado como animal imundo. Acresce que os judeus, que são muito escrupulosos na questão das carnes imundas, não se abstêm da carne de pato. Os judeus classificam o pato como sendo uma ave kasher, ou seja, apropriada para o consumo. Segundo eles, essa ave doméstica, entre outras, preenche os critérios da Torá sobre o tipo de alimento que, se consumido, não atrapalhará o equilíbrio entre a saúde física e a espiritual. E aí, citando, não é? Os judeus, escreve-se aqui a revista, as aves kasher são identificadas por uma tradição transmitida de geração para geração e é universalmente aceita. A Torá especifica as aves que são proibidas,
incluindo todas as aves de rapina ou que se alimentam de carniça. Entre as aves kasher estão incluídas as espécies domésticas de frangos, patos, gansos e perus. E aí a revista Adventista de 1955 continua. Quem tiver escrúpulos deverá naturalmente abster-se desse alimento, tanto mais quanto há muito prato mais saboroso e saudável que esse animal pouco simpático. E aí segue dizendo, além do mais, somos aconselhados pelos escritos de Ellen White a abandonar o uso da carne, pelo menos nos lugares onde não faltam alimentos bons e nutritivos. Então, veja o equilíbrio. O artigo demonstra que a carne de pato não é imunda, mas que o ideal é irmos nos abstendo da carne, não é? Para termos uma dieta cada vez mais saudável, a fim de compreendermos melhor a palavra de Deus, tá bom? Eu queria finalizar deixando um texto bíblico para você. Você que agora manteve contato com este assunto, você é convidado a discutir de forma saudável este assunto com o irmão na fé e não a brigar com ele. Se você brigar com o irmão na fé por causa deste vídeo, aí você está desobedecendo a lei de Deus. Então eu quero deixar um texto que se encontra em 2 Timóteo 2, 23 a 25, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Desse texto eu mostrarei os seguintes princípios, não é? Devemos ficar longe de discussões que não vão trazer benefícios. Eu creio que esse tipo de discussão traz benefício, porque é errado eu dizer que a Bíblia proíbe uma coisa se ela não o proíbe. Ok? Mas ao mesmo tempo, o que diz o texto? O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar a todos com educação. Então, discuta esse assunto nas minhas redes sociais, no meu blog, com educação. E se obviamente você tiver uma posição contrária, com base na Bíblia, ou com base até em algum escrito de Ellen White, ou com base na ciência, com certeza nós vamos considerar essa sua opinião. Mas a princípio, eu fico com esta opinião, Creio que esta resposta da revista Adventista, dada em 1955 na seção Caixa de Perguntas, eu creio que essa resposta ela é bem convincente, bem embasada e realmente se encontra de acordo com o texto bíblico. Então, se quiser ler o artigo todo que eu escrevi sobre o assunto, aqui na descrição do vídeo você pode também clicar e ler o artigo, e lembre-se de se inscrever no seminário para adolescentes, fazendo parte do grupo do Telegram, e não desabilite as notificações. É importante para você ser informado quanto aos temas e às datas do seminário, tá bom? Que Deus te guarde e até um próximo estudo.